Segundo Crônicas, capítulo 20. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Hazazon-Tamar, isto é, em Gedi. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, o seu povo, e não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos de seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu esse santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante desse templo onde o Senhor mora e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que os nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Depois os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe, de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente. Pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-los, e quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram a um local alto de onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos, não escapou nem um só soldado dos inimigos. Então o rei Josafá e seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam, e voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor,
Por isso, até hoje, este lugar é chamado Vale de Beraca. Então voltaram para Jerusalém com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos, de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e se dirigiram ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles, e o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz em todas as nações vizinhas. Ele se tornou rei de Judá quando tinha 35 anos de idade, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele foi um bom rei, como seu pai Asa, e procurou seguir o Senhor, exceto pelo fato de não ter destruído os altares idólatras colocados nos montes, e o povo ainda não havia decidido seguir de coração o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reino de Josafá, do início ao fim, estão escritos na história de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos no livro da história dos reis de Israel. Mas no fim de sua vida, Josafá, rei de Judá, fez sociedade com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito mau. Eles fabricaram navios mercantes em Ezion-Geber para ir a Tarsis. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá e lhe disse: já que você fez esse tratado com o rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim, os navios se quebraram e naufragaram e nunca chegaram a Tarsis. 2 Crônicas, capítulo 21. Quando Josafá morreu, foi enterrado com os seus antepassados no cemitério dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão se tornou o novo rei de Judá. Seus irmãos, os outros filhos de Josafá, foram os seguintes: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes valiosos em prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Porém, o reino ele deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. Mas quando Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, matou à espada todos os seus irmãos e alguns outros líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Porém, foi tão mau quanto os reis de Israel, como a família de Acabe, e durante toda a sua vida ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis acabar com os reis da família de Davi, pois ele havia feito uma aliança com Davi, de sempre haver um dos seus descendentes no trono. Nesse tempo, o povo de Edom se revoltou contra Judá, declarando sua independência e escolhendo um rei. Jeorão, com todo o exército e todos os seus carros, foi atacar o rei de Edom. Os edomitas cercaram Jeorão e os condutores dos seus carros, mas Jeorão os atacou durante a noite e escapou. Até hoje, Edom continua independente do poder de Judá. A cidade de Líbna também se revoltou e se tornou independente, porque Jeorão havia deixado o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais. Além disso, Jeorão colocou altares idólatras nas montanhas de Judá e guiou o povo de Jerusalém na adoração de imagens, e Judá tornou-se infiel a Deus. O profeta Elias enviou então uma carta ao rei que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos do rei Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a adorar imagens do mesmo modo que nos tempos do rei Acabe. E você chegou a matar os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai castigar sua nação com uma grande praga. Ela cairá sobre você, seus filhos, suas esposas e tudo quanto você tem. Você será atacado de uma doença intestinal muito grave, que irá piorar cada vez mais, a ponto de os seus intestinos saírem do seu corpo. Depois o Senhor atiçou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes para se tornarem hostis a Jeorão. Eles marcharam contra Judá, atravessaram a fronteira e levaram embora tudo o que tinha valor no palácio do rei, inclusive seus filhos e suas esposas. Somente escapou Acasias, o filho mais novo. Foi depois de tudo isso que o Senhor feriu o rei com uma doença incurável dos intestinos.
Os dias foram passando e ao fim de 2 anos seus intestinos saíram do seu corpo e ele morreu em terrível sofrimento. No funeral do rei, o povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele morreu e ninguém lamentou a sua morte. Ele foi enterrado na cidade de Davi, mas não no cemitério real. 2 Crônicas, capítulo 22. Então o povo de Israel proclamou Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como o novo rei, pois as tropas de árabes que vieram para roubar mataram os outros filhos de Jeorão. Acasias estava com 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos maus caminhos de Acabe, porque a sua mãe o aconselhava a fazer o que era errado. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor como Acabe, pois a família de Acabe passou a dar conselhos a ele depois da morte de seu pai, e arruinaram a vida dele. Seguindo o mau conselho deles, Acasias fez um contrato com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Jorão estava em guerra com Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Acasias levou seu exército para lá a fim de juntar-se na batalha. Jorão, rei de Israel, foi ferido e voltou para Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel fazer uma visita a Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Essa visita resultou em um engano fatal, pois Deus havia resolvido castigar Acasias por causa do trato que ele havia feito com Jorão. Foi durante essa visita que Acasias saiu com Jorão para desafiar Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a família de Acabe. Enquanto Jeú estava perseguindo e executando juízo sobre a família de Acabe, ele se encontrou com os sobrinhos do rei Acasias, príncipes de Judá que serviam no palácio, e os matou. Quando ele e seus soldados estavam procurando Acasias, descobriram que o rei escondido na cidade de Samaria. Ele foi trazido à presença de Jeú, e Jeú o matou. Mesmo assim, Acasias teve um enterro real, porque era neto do rei Josafá, homem que serviu ao Senhor de todo o coração. Nenhum de seus filhos viveu para tornar-se rei em seu lugar. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, deu ordem para matar toda a família real de Judá. Mas Jeozabeate, irmã do rei Acasias, pegou Joás, um dos filhos de Acasias, e o escondeu numa sala no interior do templo. Ela era filha do rei Jeorão e esposa do sacerdote Joiada, de modo que ele não foi morto. Joás ficou escondido no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalia governava o país. 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano do reinado da rainha Atalia, o sacerdote Joiada criou coragem e fez um acordo com alguns dos oficiais do exército de Sem, que eram de sua confiança: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes homens viajaram por todo o Judá secretamente para falar com os levitas e os chefes de famílias israelitas. Ao chegarem a Jerusalém, toda a congregação fez um acordo com o jovem rei, que ainda estavam escondidos no templo de Deus. Joiada disse a eles: chegou a vez do filho do rei governar, conforme a promessa do Senhor a respeito dos filhos do rei Davi. Nós vamos agir da seguinte maneira: 1/3 parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, ficará na entrada como guardas. Outra 1/3 parte irá para o palácio real, e a outra 1/3 parte ficará na porta inferior. E todo o povo deve permanecer nos pátios externos do templo do Senhor, conforme manda a lei de Deus. Pois somente os sacerdotes e levitas que estão de serviço é que podem entrar no templo, porque eles foram consagrados. Vocês, levitas, formem uma guarda pessoal para o rei, com armas nas mãos, e matem qualquer pessoa que não tenha autorização para entrar no templo. Permaneçam sempre ao lado do rei. Os levitas e os homens de Judá fizeram tudo de acordo com as ordens do sacerdote Joiada.
Cada um dos 3 chefes levou um grupo dos sacerdotes que chegavam para prestar serviço no sábado e aqueles que haviam terminado o trabalho da semana, pois o sumo sacerdote Joiada não havia dispensado nenhum grupo. Então Joiada entregou lanças e escudos grandes e pequenos a todos os oficiais de batalhões de Sem. Essas armas haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardadas no templo de Deus. Esses oficiais armados formavam uma linha desde um lado até o outro em frente do templo e ao redor do altar do pátio exterior. Depois, Joiada e seus filhos trouxeram para fora o filho do rei, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia da lei de Deus e o proclamaram rei, derramando óleo sobre a sua cabeça. Então soltaram um grande grito: "Viva o rei!" Quando a rainha Atalia ouviu todo aquele barulho e movimento do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, correu para o templo do Senhor a fim de ver o que estava acontecendo. Lá ela viu o rei ao lado da coluna à entrada, com os oficiais e os tocadores de trombeta ao redor dele. E gente de toda a terra se alegrava ao som de trombetas. Os cantores cantavam acompanhados pelos músicos que dirigiam o povo num grande cântico de louvor. Atalia rasgou as suas roupas e gritou: "Traição, traição!" O sacerdote Joiada disse aos oficiais de Sem: "Tirem a rainha daqui e matem-na. Mas não a matem aqui no templo. Matem também qualquer pessoa que tentar ajudá-la, pois o sacerdote havia dito: não a matem no templo do Senhor." Então a multidão abriu caminho e tiraram a rainha para fora e a mataram no estábulo do palácio. Depois Joiada fez um acordo de que ele, o povo e o rei seriam todos do Senhor. Então todo o povo correu para o templo de Baal e o derrubou. Destruíram os altares e as imagens, e diante do altar mataram o sacerdote de Baal, Matã. Então Joiada indicou os sacerdotes levitas para os serviços do templo e para oferecer ao Senhor as ofertas queimadas, conforme está escrito na lei de Moisés. Também deu as mesmas responsabilidades às famílias dos levitas que o rei Davi tinha dado. Eles cantavam com alegria enquanto trabalhavam. Também colocou guardas nas portas do templo do Senhor para não deixar ninguém entrar que não estivesse consagrado. Então os oficiais dos batalhões de Sem, os nobres, os governadores e todo o povo acompanharam o rei desde o templo do Senhor, passando pela porta superior até o palácio, e o rei assentou-se no seu trono. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila e em paz, porque a rainha Atalia tinha sido morta à espada.